Antes que eu esqueça, o pessoal que não vai conseguir fazer. Boa noite, meninas. Hoje nós vamos trabalhar. Eu coloquei no grupo o que a gente vai começar a trabalhar, que é segurança, estabilidade, e como a gente se relaciona com o medo. O porquê disso? Dentro da yoga a gente tem os 5 kleshas que impedem a gente de viver nosso propósito. Um deles é o medo da morte. O que tem a ver com o que a gente vai trabalhar hoje? Muitas das vezes, toda vez que a gente vai dissecar qualquer coisa que a gente tem, se a gente for olhar profundamente, esse é um tema bem extenso, profundo, eu só vou falar para vocês entenderem mais ou menos a propósito da aula. Se a gente for dissecar qualquer coisa, lá na raiz de quase tudo, está o medo da morte. Então a gente tem sempre um medo raiz, um medo básico, que é da finitude. A gente tem medo da finitude. Então, tudo que a gente faz para sobreviver. Então, a gente acorda e a gente vive para sobreviver por esse medo raiz. Uma coisa que a gente fala na yoga é a gente acordar, a gente mudar a relação com a morte. Como eu falei para vocês, é um tema muito profundo, só uma pincelada muito rápida. O certo, nós orientais, a gente trata a morte, aliás, a gente nem trata a morte, é um tabu, a gente não fala de morte. Já no Ocidente é muito diferente o relacionamento com a morte, porque a única verdade absoluta de todo mundo é a morte, a finitude, isso ninguém discute. Então, uma forma da gente começar a relacionar diferente com a morte, e aí a gente começa a mudar várias coisas na vida da gente, é todo dia, quando a gente acorda, a gente se relacionar com a morte. O que é relacionar com a morte? Eu estou caminhando para a morte, eu estou caminhando para o finito. Essa é uma certeza absoluta, esse é o nosso caminho. Quando a gente começa a fazer isso, relacionar diferente com a morte, a gente começa a dar importância para as coisas que realmente têm importância. Aquilo que te incomoda muito, mas não é tão relevante, aquilo perde a força. Isso eu estou falando desde o dia a dia, da questão material, de relacionamento, de tudo, porque o seu foco muda. Quando você realmente, não é fazer as pazes com a morte, mas se relacionar com a morte. Então, todo dia, se lembrar da morte nesse sentido de finitude. É como se a gente limpasse um monte de padrões que a gente tem, que deriva desse medo da finitude. Então, é só uma breve fala, mas para a gente começar a pensar nessa questão da morte, que teria que ser a gente todo dia se relacionar com a morte. É impressionante como a gente muda a chave de várias coisas. Tem um livro do Yogananda que chama Viver Sem Medo. Ele fala desse medo da morte. Depois, se vocês quiserem, eu coloco no grupo. É um livro fininho, não é profundo, nada, é quase um livrinho de cabeceira, mas é bem legal. E hoje a gente vai trabalhar esse medo básico. Então, porque senão tudo que a gente constrói é aquela história, construir castelo de areia. A fundação é fraca, é falha. Então, tudo que vem por cima vira uma peleja, vira sobrevivência. Então, isso está relacionado com o primeiro chakra, com o Muladhara. Então, é isso que a gente vai trabalhar hoje. A força do Muladhara, que traz para a gente essa segurança, esse relacionamento com o que é verdadeiro. O elemento do primeiro chakra é terra, é a gente aterrar na abundância da terra, é ter
A gente se sente segura e protegida. Esse é o princípio do primeiro chakra. Então é isso que a gente vai trabalhar hoje. E trabalhando essa questão de segurança, a gente trabalha esse medo básico. Então vamos começar a carta pura. Você pode fazer tudo mentalmente, porque a gente vai mentalizar muito, a gente vai fazer muito mula bandha hoje e mentalizar muito o primeiro chakra. Então é uma aula que você pode fazer tranquila, pode inclusive ficar deitado na cama, encostado, do jeito que você achar melhor. Então vamos começar, gente. Fecha os olhos, inspira profundamente e vai ajustando a sua postura. Ajusta a carta pura mentalmente, principalmente a respiração, a coluna. Não precisa de ajustar fisicamente a coluna, mas mentalmente imagina a sua coluna alinhada. Abre o peito, relaxa a face, os ombros, pernas, braços. Alonga a coluna, como se um fio te puxasse lá pelo topo da cabeça. Como se quisesse te levantar do chão. Relaxa qualquer tensão do seu corpo. E começa a respirar mais lento e profundo. Sente o ar que entra, o ar que sai. Sem pressa. Só usufrui desse ar que entra e sai. Leva as mãos em Prana Mudra para a gente entoar nosso mantra de conexão. Inspira. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Adgure Name Jugadgure Name Sadgure Name Sri Gurudev Name. Adgure Name Jugadgure Name Sadgure Name Sri Gurudev Name. Adgure Name Jugadgure Name Sadgure Name Sri Gurudev Name. Inspira. Sustenta, pressiona a palma das mãos, alonga a coluna. Expira, desfaz a pose. A gente vai começar com uma meditação e uma visualização. A gente vai ficar em Z-pose. O indicador com o polegar em guia mudra e a palma das mãos para baixo. E a gente vai... Deixa eu só ver se é alguém na aula, gente. Não. A gente vai mentalizar a base, o chakra Muladhara. Imagina a coluna, lá, acaba lá no finalzinho, lá embaixo, onde se a gente tivesse um rabinho de cachorro, seria lá embaixo, acaba a coluna, então ele fica nesse lugar, no final da coluna, uns 2, 3 dedos acima do ânus.
Imagina esse lugar, mas não fora, porque a coluna está mais para fora, a gente tende a imaginar o chakra mais para cá. Imagina lá no meio do seu corpo, o final da coluna, terminou a coluna, tem o assoalho pélvico. Imagina o chakra Muladhara, antes, os 2 dedos antes do ânus. Imagina esse lugar, e nesse lugar vocês vão imaginar uma cor vermelha. Não imagina uma forma, nem uma bola, não tem formato. Imagina um pingo de tinta de vermelho na água, como espalha. Então, vocês vão mentalizar esse lugar, mas com a cor vermelha, mas ela assim, espalhada nesse lugar. Os olhos são fechados, não precisa de foco, a palma das mãos estão para baixo, em guia mudra. Eu vou entoar o mantra, a frequência do Muladhara, gente, eu estou falando só Muladhara, eu falei isso tanto essa semana. E eu vou usar o mala, que ele tem 108 pontas, então vocês vão só ficar na mentalização e eu que vou entoar o mantra do primeiro chakra, é o LAM. Então, os olhos fechados, pode entrar na pose, começa a sua mentalização lá do Muladhara. E eu vou entoar e vocês permanecem na visualização. Lam, 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 lam. Inspira, sustenta a longa coluna, mantém a visualização. Expira, desfaz a pose, pode abrir os olhos. Primeiro chakra, a glândula do primeiro ligada ao primeiro chakra é a suprarrenal. É a da sobrevivência, do cortisol. Toda vez que a gente vai trabalhar, primeiro chakra a gente trabalha
quadril, pelvis, alongamento, abrir. Primeira postura, a gente vai abrir as pernas. Não precisa de abrir demais, a gente não precisa de fazer força demais para alongamento. Os pés estão relaxados, mas apontado para cima. Não deixa cair para frente nem para trás. Para cima, então fica o joelho e os pés para cima, não precisa flexionar, relaxado. E a gente vai colocar as mãos, soltar bem a coluna e a cabeça. Se você não consegue soltar muito aqui, você solta aqui, não tem problema. A extensão você vai soltar. O importante é relaxa a coluna. A coluna não vai ficar baulada agora. A gente não vai fazer aquele, quando a gente está alongando e desce com as costas retas. A gente vai relaxar a coluna e relaxar a cabeça. Se você consegue um pouco mais, abaixar um pouco mais, chega as mãos um pouquinho mais para frente e solta. Porque às vezes quem tem mais alongamento não consegue soltar muito aqui. Como a gente quer soltar, a gente vai até um lugar que a gente consegue realmente soltar. Os braços estão soltos, a coluna e a cabeça solta. Cuidado do pé não cair para frente. Nessa postura, a gente vai exercitar o mula bandha. Mula bandha é uma trava, banda é trava, uma trava de raiz. A gente contrai para fazer essa energia do mula bandha subir pelo canal central da coluna, que é o sushumna. O que é o mula bandha? O primeiro movimento sutil. É como a forma mais fácil da gente falar é como se a gente fosse segurar o xixi. Então a gente trava e sustenta. Nessa pose a gente vai inspirar, segurar o ar, fazer o mula bandha e sustentar. Então o mula bandha envolve todo o assoalho pélvico, o períneo, mas a forma da gente aprender é como se fosse segurar o xixi forte. E a gente não usa o esfíncter anal. Ele até contrai um pouco porque ali os músculos juntos ali, mas a gente não faz isso de segurar como se a gente fosse segurar o cocô. É esfíncter para segurar o xixi. Se a gente contrai o esfíncter anal, até as nádegas contraem também. Então só presta atenção se você não está contraindo o esfíncter anal. Isso é treino. Então na pose a gente vai inspirar, sustentar, eu vou dando comando e aí a gente solta. E a gente vai repetir esse ciclo de suspender o ar e fazer um mula bandha forte. Os olhos fechados, não precisa de foco, entra na pose, relaxa bem as costas e a cabeça, inspira profundamente, segura o ar, mula bandha forte. Expira, não sai da pose. Mais uma vez, inspira forte. Mula bandha, faz o mula bandha e segura, não solta mais. Prende a respiração e mantém mula bandha. Expira. Inspira. Segura o ar, mula bandha. Expira. Última vez, inspira. Mula bandha, forte. Expira devagar, vem desenrolando a sua coluna.
Mantém as pernas afastadas, equaliza alguns segundos. Inspira e abre os olhos. A gente vai manter a mesma pose, só que a gente vai inspirar, segurar o ar e a gente vai fazer 5 vezes o mula bandha. Então, o ar está suspenso, a gente faz mula bandha, solta, mula bandha, solta, mula bandha, solta, mula bandha, solta, mula bandha, solta. Cada um vai contar o seu. Vai contrair 5 vezes. Então, a gente está na pose, inspira, contrai 5 vezes, acabou as 5 vezes, volta. Novamente, inspira, abaixa, repete o 5, de contração 5 vezes. A gente vai fazer esse ciclo 3 vezes. Aí quem terminar, volta, mantém as pernas afastadas e equaliza. Que agora cada um conta o seu tempo a 5 vezes. Então vamos começar, inspira, segura o ar, entra na pose, contrai 5 vezes. Quando der 5 vezes, expira, volta ao tronco. Repete mais 2 vezes o ciclo. Faz bem, cada vez que você fazer mula bandha, faz forte, bem apertado. Quem terminou, equaliza. As pernas afastadas ainda. Inspira. Expira. Lentamente, pode ajudar com as mãos aí, vem fechando as pernas. Traz aqui na borboleta. A gente vai fazer uma pose de equilíbrio agora. A gente vai entrelaçar os 2 dedos ou um só, ver como é que você acha melhor, nos dedões do pé aqui. E a gente vai elevar a perna. Agora a gente não quer deixar a coluna baulada, agora a gente quer deixar reta e o peito bem aberto, é para estufar o peito. E a gente equilibra aqui nos isquios. Então não fica assim. Abre. Se não consegue o equilíbrio, deixa um pé, volta o outro, vai construindo essa pose. Não precisa de foco nos olhos fechados e respira nessa pose. Pode entrar na pose. Estou contando o tempo. Peito bem aberto, queixo está paralelo ao chão, a cabeça não está olhando para cima. Cabeça não olha, né, gente? Mas vocês entenderam. Agora, lentamente, mantenha os pés elevados e você vai esticar a perna esquerda. Se não consegue esticar tudo, flexiona o que você conseguir. O pé direito continua no alto, estica a perna esquerda, respira.
Peito aberto, queixo paralelo ao chão. Lentamente traz a perna esquerda, mantém no alto, estica a direita. A mesma coisa, peito aberto. Pé esquerdo também está elevado. Respira. Lentamente traz a perna e agora a gente vai abrir as duas pernas. Quem não estica tudo, abre só o que conseguir. As duas pernas equilibrando, peito aberto, queixo paralelo ao chão, respira na pose. Tenta deixar a sua coluna reta. Está inclinada, mas está reta. Lentamente vem voltando. Continua na borboleta, os pés agora apoiam no chão. O braço direito agora vai atrás do corpo, só apoiando aqui, então não deixa ele lá atrás, ele só traz aqui um apoio. Você vai pegar o braço esquerdo, colocar em cima da coxa e tentar alongar. Solta bem a outra perna e vai empurrar para alongar, lógico, sem se machucar, gente. Mas empurra, respira. Solta, não segura. A gente tem medo do alongamento e a gente fica segurando. Respira e solta. O outro lado agora, coloca a mão em braço esquerdo atrás, apoiando sua coluna. E a mesma coisa agora com a perna direita. Respira e solta, não segura. Faz com consciência. Inspira. Estica a perna esquerda à frente, o pé não precisa de tensionar. Cruza a perna direita aqui, a gente faz esse alongamento até em academia. O pé fica aqui no rumo do joelho. Se não conseguir no rumo do joelho, pode deixar mais à frente. No rumo do joelho, você vai colocar o cotovelo aqui, o braço direito vem atrás, o cotovelo vai empurrar a perna e você vai torcer o tronco olhando lá para trás, como se a gente torcesse um pano de chão agora. Se não consegue colocar o cotovelo, usa a mão, mas puxa a perna, não só coloca a mão. O cotovelo a gente coloca e gira, usa o cotovelo para girar o tronco. E sustenta. Mantém os olhos fechados. Não segura, solta.
Gira bem a cabeça também. Respira. Inspira. Troca de lado, a mesma coisa. Usa o cotovelo. O outro braço está lá atrás. Empurra o joelho, olha para trás, leva a cabeça, respira. Inspira, devagar, volta a pose. A gente vai ficar em pé agora. Os pés 45 graus, abre o máximo que você conseguir as pernas. Abre tudo, os pés 45 graus, não tá para frente. E a gente vai, deixa a perna esticada e soltar o corpo. Se não colocar as mãos lá embaixo, não tem problema. Se é aqui, solta aqui. Se é aqui, solta aqui. Mas deixa o joelho esticado, pés 45, solta o corpo. Olhos fechados, respira nessa pose. Solta bem o tronco. Não deixa o bumbum cair para trás, inclinar para trás, deixa a perna aqui centrada no eixo, solta o tronco, respira. Inspira, flexiona os joelhos, vem desenrolando a coluna. Fecha as pernas agora, mantém os pés 45 graus, um pouco mais largo que o quadril. E a gente vai descer, deixando todo o pé no chão. Une a palma das mãos, coloca os cotovelos entre as pernas e empurra. Traz o tronco, fecha os olhos e respira. Se não consegue colocar o pé todo, usa a almofada. É importante a gente tentar distribuir o peso no pé todo. A tendência é jogar o peso para a ponta. Mas para a gente conseguir o alongamento que a gente quer, a gente tem que distribuir no pé. Mas quem não consegue, vai construindo, mas coloca a intenção de jogar o peso todo no pé. Coloca os braços aqui, abre, às vezes não consegue abaixar muito aqui as mãos, vai até onde consegue, não deixa a cabeça pendendo para baixo, queixo paralelo ao chão. Respira. De novo, é uma pose que a gente tensiona com medo da dor. Respira e solta, claro, só você sabe o seu limite, respeita seu limite, mas confia na pose. Vai respirando e soltando. Inspira, sustenta, expira, devagar sai da pose, se assenta, lentamente estica as pernas à frente,
Mantém os olhos fechados, equaliza. Inspire, abre os olhos, volta para esse pose, nossa meditação vem antes. A gente vai usar a mesma visualização lá do início da aula, do Muladhara, aquela região do Muladhara, a cor vermelha novamente, e a gente vai entoar o mantra Om. E a gente vai entoar da seguinte forma, a gente faz uma respiração completa, inspira, expira. Inspira e entoa. Om. Inspira. Entre uma entoação e outra, tem uma respiração completa. Inspira, expira e inspira para entoar. A gente vai fazer junto. Não vou deixar cada um fazendo o seu ritmo hoje, porque é a primeira vez que a gente vai fazer essa meditação dessa forma. Então vamos junto, aí vocês vão no meu tempo. Então, mas lembra que é inspira, expira, inspira e entoa. Então tem uma respiração completa entre uma entoação e outra. Eu vou usar o mala de novo. A carta pura eu sei que conhece o mala. A Fabi, eu não sei, a gente usa muito o mala para meditar igual agora. São 9 vezes que a gente vai entoar. Eu contei 9 até chegar aqui, aí eu não preciso ficar prestando atenção. E são 108 contas e tem um porquê de 68, tem toda uma explicação. Então, os olhos vão ser fechados, o foco agora no ponto entre as sobrancelhas e a mentalização lá do Muladhara na cor vermelha. Então, a gente faz junto. A gente faz junto o mantra. E a gente inspira Om, a gente fecha a boca e ele fica nasalado. Então vamos começar. Mãos em Guia Mudra, virado para baixo de novo. Faz a sua mentalização, olhos no ponto entre as sobrancelhas. Vamos fazer uma respiração completa. Inspira. Expira. Inspira para entoar. Om.
Inspira, sustenta Mula Bandha. Expira, equaliza. Imagina o som do Om, é o som primordial, o som da criação. Imagina reverberando em cada célula do seu corpo. Imagina reverberando lá do Muladhara, subindo pela sua coluna, pelo canal central, como se fosse um fio dentro da coluna. Imagina o Om subindo lá do Muladhara, pela coluna até o topo da sua cabeça. Inspira, expire lentamente, vai deitando para o seu relaxamento. Barriga para cima, braços ao lado do corpo, palma das mãos virada para cima. A gente vai usar um som do instrumento indiano que me fugiu agora à mente. Não é o gongo, não é a tabla, não é o harmônio, eu esqueci o nome. Não importa também, só deixa esse som reverberar dentro e fora de você. Continua no seu relaxamento.
Inspira, une seus pés, deitar ainda, solta bem as pernas, leva seus braços lá no alto, alonga. Solta bem as pernas, alonga os braços. Agora une as pernas, deixa cair para um lado e o tronco para o outro, cabeça e tronco para o outro. Para o outro lado. Volta no centro, esfrega bem a palma das mãos e a ponta dos pés, bastante vigor. Deixa sua mão esquentar. Traz as mãos sobre os olhos. Agora abre os olhos, ainda com as mãos sobre os olhos, dando umas piscadelas. Segura seus joelhos, faz o balanço. Faz algumas vezes esse balanço para massagear a coluna. Lentamente vem se sentando. Volta para a easy pose, ajusta a sua postura. Leva as mãos em Prana Mudra, inspira, expira. Tem algumas frases, afirmações relacionadas ao primeiro chakra. Eu vou ler, vocês só escutem. Eu dou as boas-vindas à abundância. Todas as minhas necessidades são atendidas. Eu estou segura e protegida. Eu dou as boas-vindas à abundância. Todas as minhas necessidades são atendidas. Eu estou segura e protegida. Eu estou segura e protegida. O primeiro chakra, o elemento é terra. Imagina a terra. Terra mesmo. Como se você enfiasse a mão na terra. Imagina um micróbio, o menor inseto que seja se nutrindo da terra. Imagina a semente lá no fundo da terra e as raízes, os brotos. Imagina as nascentes do rio brotando da terra. Com as suas mãos, sinta a força da terra. Sinta que você tem raízes profundas, firmes, nutridas, que você é sustentada pela força da terra. Eu estou segura e protegida.
O sol que nutre essa terra te ilumina e todo amor ao seu redor. A tua luz pura interior guia o seu caminho. Inspira profundamente. Satnam, meninas, muito obrigada. Depois eu vou colocar o nome do livro no grupo, mas sempre que vocês puderem, se relacionem com a morte. Parece mórbido, né, gente? Mas a gente vai ter outras aulas depois por esse tema. Mas faz muita diferença para a gente ter essa segurança e essa abundância e que a gente tenha as nossas necessidades atendidas. Satnam, essa aula, apesar das posturas não serem tão fortes, ela é muito energeticamente bem potente. Então, se vocês ainda não comeram, ou mesmo se comer, faz um lanche leve ou alguma coisa para abastecer. Satnam, meninas, boa noite, bom descanso.